Feliz 2026! Está no ar mais um episódio do CoutoCast. Olha eu aqui, depois do nosso recesso de final de ano, eu, Anne Couto, escritora e terapeuta, voltando para os nossos papos, né? Para os nossos papos cabeça, para você mulher, para você que é empreendedora, para você que também não é, para você que vive diversos papéis e que está aí, lutando para entender aquelas oscilações que acontecem com você e você não sabe o porquê. Pois é, no episódio, aliás, na temporada anterior, eu fui entrevistada pela Raquel Lemos. Beijo, meu amor, Deus abençoe a sua vida, feliz ano novo para você também que está nos assistindo. Eu fui entrevistada pela Raquel e nós trouxemos como temática o assunto relacionado à ciclicidade feminina, ou seja, o ciclo menstrual. Algo que é muito nosso, algo que é muito peculiar e que muitas de nós, assim como você, eu também estive nesse lugar de não entender como o meu ciclo funcionava. Então, a partir de 2021, eu comecei a fazer um estudo comecei a desenvolver pesquisas, comecei a desenvolver métodos, comecei a trazer a autoaplicabilidade e aprendi a usar as fases do meu ciclo menstrual de forma consciente e estratégica, aprendendo como cada fase ela me entrega características e habilidades, capacidades ampliadas e, com isso, utilizar da melhor forma. E desde novembro que eu venho trabalhando muito sobre isso nas minhas redes sociais, e eu tô aqui hoje com um novo formato, não sei se vocês estão observando, só que hoje eu não tô com entrevistada. Hoje sou eu que vou estar levando para você essa informação. E por que eu vou estar levando essa informação nesse formato para esse momento? Porque hoje eu vou trazer uma dinâmica diferente para o nosso programa. Eu vou estar trazendo aqui algumas caixinhas que eu recebi lá no meu Instagram. Você vai lá, já que você ainda não seguiu lá, vai lá e segue, tá? Segue lá o meu perfil, @AnneCoutoMentora, tá? Que lá tem diversos conteúdos voltados a esse tema. E, não esquece, assina o nosso canal, ativa as notificações e encaminha para todo mundo, porque eu digo para você, da mesma forma que você não entende o que acontece, com certeza sua amiga também está na mesma situação. Então, voltando para a proposta desse novo momento. Eu tô aqui com algumas caixinhas que eu recebi no meu Instagram e com base nessas caixinhas, nessas perguntas que eu recebi, eu vou estar trazendo para vocês algumas informações, trazer luz de como você, a partir de agora, pode otimizar o seu ciclo menstrual e trazer para a sua vida leveza, equilíbrio, bem-estar e a produtividade que muitas de nós é ensinada a viver, só que de uma forma constante, de uma forma linear. E aí já viu o primeiro gancho que eu quero passar para vocês. Você, mulher, não vai conseguir viver, produzir, dar conta de tudo de uma forma linear. Acaba com esse negócio de você achar que vai se acordar todos os dias com o mesmo pico de energia, com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo. Tá? Não vai. Eu também já estive no seu lugar. E eu sei como é você dormir totalmente cheia de energia e acordar com seu nível de energia baixo. Eu sei como é isso. E também me culpei, também me rotulei, também aceitei julgamentos de que era improdutiva, de que eu estava com preguiça, de que era frescura. Eu já estive nesse lugar. E sei como você se sente, porque eu também já me senti e até aceitei esses rótulos. Até um dia que eu entendi que não se tratava nada disso. O que acontecia era que eu não sabia utilizar a minha natureza biológica ao meu favor. E aí eu tô com alguns papos aqui e vou dizer qual é para vocês, tá? Coloca um pouquinho de amor nas minhas palavras, porque possa ser que seja um pouco mais provocativo, mas o objetivo aqui é trazer para vocês luz para a sua situação atual e conduzir você para o estado, para a situação que você deseja. Quer trazer para você esse bem-estar, mas de uma forma consciente, aprendendo a utilizar o seu ciclo menstrual de uma forma que você consiga ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor colaboradora, uma melhor amiga. Porque um dado, já quero passar para você aqui, um dado que eu pesquisei e trouxe, inclusive, eu trouxe até no meu perfil lá na rede social. Um dos fatores que compromete, e eu acredito que eu também falei sobre isso no episódio anterior, se você não assistiu, vá lá e assiste que você vai ver que faz muito sentido. Questões de comportamento, por não saber utilizar,
essas oscilações que a gente vive durante as fases do ciclo menstrual, ela interfere muito nas nossas relações. E o fato de interferir nas nossas relações, acontece a distorção, o julgamento, aí vem para você a culpa, sabe? Aquele sentimento de inadequação. Então, não é sobre o que você acredita ou sobre o que falam sobre você. É sobre você ter consciência de que você vai ter fases que você vai conseguir produzir melhor, de que você vai entregar melhor, de que você vai querer ficar um pouco no seu cantinho e tá tudo bem, de que você vai querer comer coisas que não tá fora do seu hábito alimentar. E não é sobre você estar se sabotando, é sobre o seu corpo pedir viver aquele momento, experienciar. Tem um termo que eu utilizo no meu livro que eu falo o seguinte sobre a emoção, tá? Sobre você não silenciar a sua emoção, mas sim vivenciar ela, mas vivenciá-la com consciência. E isso está muito relacionado ao contexto do ciclo menstrual. Então, uma das perguntas que eu recebi, inclusive foi uma pergunta direcionada para mim, né, sobre a questão, né, sobre como eu lido, né, com todo esse novo momento, com esse novo estilo de vida que eu adotei após essa descoberta, após aplicar tudo que eu aprendi relacionado ao ciclo menstrual. A pergunta foi: você costuma pensar sobre si mesma quando não rende? Pois é. Essa pergunta eu gostei de trazer essa pergunta em específico para esse primeiro papo, porque é uma pergunta muito comum nas rodas de conversa da qual participo, mas não direcionada a mim, mas mais direcionada a nós mesmas. Porque muitas das vezes a gente faz todo um planejamento. Vamos lá, raciocina comigo. Quantas vezes você traçou as suas metas, né? 2025 foi a semana passada, e aí você foi lá, desenhou suas metas, seus objetivos. 2026 eu vou fazer isso, quero isso, quero aquilo, tal. E aí, no decorrer do ano, muita coisa não aconteceu. E aí vem o quê? Aquela sensação de culpa, né? Ah, eu não consegui atingir as minhas metas, eu não consegui realizar o que eu me planejei realizar. E aí, trazendo para o contexto do modo geral, quando a gente olha para dentro de nós mesmas e sente, né, e olha que a gente não rendeu, que a gente não produziu, que a gente não concluiu, ou que a gente não atingiu aquela meta, vem sim a sensação de culpa, vem sim aquela frustração, vem sim aquele sentimento de que, cara, o que eu estou fazendo de errado? Eu já estive nesse lugar, como eu falei, hoje não tanto, tá? Hoje não tanto, tem dias que bate, principalmente naquela fase que fica transitando ali já na semana da menstruação, que é a fase reflexiva, né? Que é aquela fase onde ele nos pede para recolher um pouquinho, para olhar para o que não foi feito na fase anterior, o que ficou por fazer e o que eu posso fazer na fase seguinte. Então, é natural que isso acontece, mas o segredo está em você olhar para aquele fator e não se punir. O segredo está em você dizer assim, tá, eu não rendi nessa fase, mas está vindo uma fase seguinte. E nessa próxima fase, ela me dá a capacidade ampliada para produzir e colocar em ordem o que eu não coloquei na fase anterior. Então, um dos pontos dos quais a gente precisa aprender é a ler os sinais que o nosso corpo dá. E uma vez que faz essa leitura, começar essa compreensão de forma consciente e vai ajustando dentro do seu contexto. Um outro ponto que eu trago aqui para vocês é sobre o que nos falam a respeito, tá? Olha só o que traz o consciente coletivo. O que ninguém contou sobre o seu comportamento é que você continua repetindo padrões que já te cansam. Então, percebe-se, você não foi ensinada a olhar para o seu ciclo menstrual como algo que seja favorável para você, ou que seja algo que você pode utilizar a seu favor e que esse favor que você vai utilizar vai beneficiar exclusivamente a você. Ah, Yane, mas você trazendo assim vai soar um pouco egoísta. Sinto muito se você pensa assim, mas nesse caso vai ser necessário. E vou lhe dizer o porquê. Porque se você não estiver bem, como é que você vai conseguir proporcionar bem-estar para as outras pessoas? Como é que você vai conseguir proporcionar bem-estar para o seu marido, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus colaboradores, para as pessoas que convivem com você dentro da sociedade?
Então, antes de tudo, você precisa se conhecer, você precisa realmente estar bem. Não vai adiantar eu querer trazer para você que você precisa abraçar uma árvore ou passar a informação de que sim, eu agora entendo um pouco sobre o meu ciclo menstrual, mas eu vou agora fazer tudo para todo mundo. Como foi falado no episódio 3 da temporada de dezembro. Eu trouxe algumas características das fases, e na fase expressiva, que é uma fase que é muito comum nós sermos mais altruístas, sermos mais empáticas, a gente quer entrar nessa armadilha. Por quê? Porque acaba tendo uma visão distorcida do que aquela fase nos entrega. E aí eu dentro do episódio de hoje, trazer para vocês que a proposta do conceito, né, desse conhecimento, não é fazer com que você só olhe para si ou só olhe para o outro, ou que agora eu vou fazer uma mudança revolucionária na minha vida e agora eu vou... Não, calma aí. Calma, jovem. A proposta é você trazer com luz para você e ensinar você a ter consciência sobre os sinais que o seu corpo dá, entender que o seu ciclo menstrual ele é ultra favorável, desde que você use de forma consciente e estratégica, aproveitando o melhor que cada fase lhe entrega. Aí vem uma outra pergunta que eu recebi aqui sobre emoção. Quem me conhece sabe, né? Além de eu sou escritora e dentro do meu livro eu falei exatamente sobre gestão emocional. E dentro desse conhecimento eu fui aprofundar ainda mais, né? Uma vez que o nosso ciclo menstrual, ele interfere muito nas nossas emoções e que essas emoções impactam nos nossos comportamentos e que esses comportamentos acabam influenciando nas nossas relações. E a gente precisa entender que tá dentro dessa tríade. Eu entender a emoção, ver o que é essa emoção, qual é o gatilho que ela ativa de reação, e essa reação, qual é o comportamento que ela aciona, e para que esse comportamento ele não venha interferir nas minhas relações interpessoais do modo geral. E aí, uma pergunta que eu recebi também. O que você faz com as suas emoções quando elas parecem intensas demais? Essa questão da emoção intensa demais, ela é uma característica muito comum da fase dinâmica, que é aquela fase que você está totalmente elétrica. Anne, mas qual é a fase dinâmica? A fase dinâmica é aquela fase que você passa a semana da menstruação. Depois da sua menstruação, você agora, na primeira semana após a sua menstruação, entre o 7º e o 14º dia, ela é caracterizada pela semana, ou pela fase dinâmica. Então, se você começar a se observar a partir de agora, você vai entender que depois da sua menstruação, você fica com um nível de energia muito aflorado. Você consegue, sabe, fazer diversas coisas. Você se torna realmente aquela mulher multitarefa. E aí eu quero chamar a atenção para vocês com relação a isso. Para você que ainda tem aquela crença da síndrome da Mulher Maravilha, aquela mulher que foi ensinada que precisa dar conta de tudo a todo custo, cuidado. Cuidado para você não querer permanecer nessa fase a tua vida toda. Porque uma vez que você acredita que você precisa dar conta de tudo, fazer tudo a qualquer custo, carregar o mundo nas costas, vai chegar dentro da fase seguinte, né, que no caso a fase expressiva, você vai começar a ter um outro comportamento que é característico da fase e você não vai conseguir estar nesse mesmo nível, sabe, de intensidade emocional. Aí é onde entra o que muitas mulheres chamam de frustração por não ter conseguido dar conta dentro da proporção que ela planejou, ou dentro da visão, ou dentro da crença que foi implementada dentro dela. Tudo isso acontece, meninas, porque realmente nós não fomos ensinadas a olhar para esse contexto, tá? E tá tudo bem. O que importa é que agora eu tô vindo para cá trazer luz para vocês através dessas informações. Então, as emoções, elas intensas demais, é uma característica da fase dinâmica, mas ela pode se estender. Inclusive, na fase expressiva, desculpe, aonde é uma fase, como eu falei, é a fase onde você se torna mais altruísta e mais empática. Então, esse nível de intensidade emocional, ela pode aumentar, mas não com relação a você, mas sim com relação ao outro.
Então, você vai querer trazer a dor do outro para si, você vai querer trazer o peso do outro para si, você vai querer, sabe, colocar o outro no colo, literalmente, carregar, porque aquela fase, ela faz com que você se torne mais emotiva, mais olhando para fora e não olhando para dentro. Que o que acontece na fase reflexiva, que é a fase menstrual, que é aquela fase onde o corpo pede introspecção, você fica um pouco mais retraída, aonde você quer olhar mais para dentro de você, aonde você agora é movida pela intuição e não pelo sentimento ou pelo ambiente externo. Você agora, você vai olhar, você está mais olhando para dentro de si e naturalmente as suas atitudes, os seus comportamentos e as suas emoções vai estar relacionada mais para o interno. Então, quando me fizeram essa pergunta, né, eu coloquei lá na caixinha assim, me pergunte-me o que quiser, né? Então, não defini qual o contexto. Então, como a galera lá está acompanhando todo o processo que eu estou levando de comunicação dentro desse perfil voltado para o ciclo menstrual, e aí, por o fato de eu estar trazendo informações relacionadas a padrões de comportamento voltado para esse contexto, então, olhando para essa pergunta, eu vou trazer um outro gancho que foge um pouco do contexto do ciclo menstrual. Quando a gente fala de emoções intensas, a gente está falando agora de diversos fatores. Por exemplo, a gente vive numa sociedade onde é ensinado que devemos fazer acontecer a todo custo, a todo momento. E aí, trazendo para nós mulheres, como eu falei no início do programa, nós somos cíclicas, então agir de uma forma linear não vai funcionar, a gente vai realmente ter uma fragilidade emocional, inclusive essas intensidades emocionais, ela pode vir para um outro contexto, a irritabilidade, sabe, a frustração intensa, o excesso de culpa, então tem que estar olhando muito para esses detalhes. Em qual contexto você tá atualmente para que ative esse gatilho da intensidade emocional? Eu vou trazer rapidão um ponto para chamar a atenção de vocês para esse sentido, porque imagina só, para você que é mãe, aqui no Instituto a gente traz um programa de acolhimento para as mães atípicas, tá? Eu fico à frente de um projeto onde eu promovo, né, terapias para essas mães. Um grupo de acolhimento. Inclusive, tem uma amiga também, a Jeane França, lá do Santa Maria. Beijo, Jeane, que já, por sinal, foi uma das entrevistadas aqui do podcast, Mãe Atípica, tem o projeto Mãe Girassol. Então, imagina só, trazendo agora o contexto da mãe atípica. Imagine a oscilação emocional dessa mulher. Imagine a intensidade emocional dela diante da realidade que ela vive. Aí, trazendo mais um desafio para essa mãe atípica. Ela é mãe solo. Uma mãe solo que não tem rede de apoio. Uma mãe solo que não tem rede de apoio e que está desempregada. Às vezes, por escolha, porque se ela, uma vez que ela não tem rede de apoio, ela precisa de que alguém cuide do filho dela. Como ela não tem, ela tem que abrir mão de trabalhar para poder cuidar desse filho sozinha. E aí vem agora o desafio maior por cima disso, que é ela passar por necessidades diversas, inclusive de prover as necessidades especiais desse filho, por não poder trabalhar, porque não tem que cuidar dele, e assim, uma série de situações acaba destruindo emocionalmente essa mulher. Já parou para pensar? Pois é. Aí vem essa mulher que vive todos esses dilemas, todos esses desafios, e não entende como funciona o seu corpo. Ela não entende que ela é uma mulher cíclica e que vai ter dias, como na fase dinâmica, por exemplo, ela vai correr atrás, conseguir dar conta de diversas tarefas, de diversos papéis, porque naquela fase ela está com o seu nível de energia lá em cima. Mas na fase reflexiva, essa mulher ela só quer ficar no seu cantinho. Ela só quer ficar ali, ó, aí, chorando. Porque no caso dessa mulher, ela vai, a emoção, a intensidade emocional dela vai ser realmente voltada para a dor. Para dor, para culpa, para sentimento de incapacidade. Então, imagina uma mulher que vive um contexto como esse,
desconhece a sua natureza cíclica, como é que essa mulher ela consegue lidar com isso? Como é que ela consegue tirar um pouco de tempo para olhar para dentro dela e começar a ajustar para poder adequar as atividades, os desafios que ela enfrenta, linkado com o ciclo menstrual? Utilizar o ciclo menstrual dela de uma forma consciente. Pois é. Então, percebe-se que a intensidade emocional está muito relacionado também ao contexto de vida, à crença, a ambiente, a padrões de comportamento. Quer ver um outro exemplo? A mulher que é vítima de violência. A mulher que é vítima de violência doméstica, que vive num relacionamento tóxico e que ainda precisa tentar se autoproteger. E aí o cônjuge, o parceiro, não entende, porque ele também não foi ensinado, tá? É aí onde entra uma conscientização que nós precisamos ter dentro da sociedade. Da mesma forma que existem mulheres que sofrem com o contexto da violência, muitos homens também sofrem e às vezes não sabem o porquê que são violentos. Se a gente for parar para pegar um pouquinho a raiz do problema lá de trás, a gente vai entender que esse homem ele também passou por situações familiares, contextos sociais, que gerou nele um padrão de comportamento que hoje ele vai lá e joga, ele descarrega nessa mulher. E aí imagina esse homem quando ele encontra a mulher na fase que ela está na fase criativa, que é a fase pré-menstrual. É a fase onde todo mundo acredita que é a pior fase. E eu falei sobre isso no episódio final, no 4º episódio do podcast da temporada de dezembro. Se você não assistiu, vai lá e assiste para você entender que não é. Ela é a melhor fase desde que você aprenda a utilizá-la de forma consciente. Mas essa mulher foi ensinada de que a pré-menstruação é a pior fase. É a fase onde ela está extremamente agitada. É a fase onde ela está extremamente, sabe, intensa. É aquela fase onde ela está com a irritabilidade em alta. Esse cara, quando chega e que encontra essa mulher que não sabe lidar com as reações emocionais dela, o nível de agressividade dele se torna maior. Automaticamente, a dor emocional dessa mulher aumenta ainda mais. Mas se essa mulher ela passa a entender que ela é cíclica e que em uma determinada fase ela vai estar com esses picos de emoção oscilando, mas ela aprendeu a utilizar ele de uma forma consciente, até mesmo para aprender a se proteger do cônjuge violento. Imagina o quanto isso vai minimizar dentro desse contexto, dentro dessa relação. E aí onde entra para você que está assistindo agora, encaminha para um homem também. Eu tenho certeza que vai ser interessante ele analisar um pouco sobre essa informação, porque muitas das vezes eles agem conosco de uma certa forma. Detalhe, eu não estou aqui defendendo os meninos não, tá, meninas? Coloca amor nas minhas palavras, como eu falei no início do programa. O objetivo e o propósito aqui é trazer luz, trazer consciência. Mas entender também que da mesma forma que você, como mulher cíclica, tem as suas oscilações emocionais, os meninos também têm os seus conflitos internos e às vezes eles reagem de formas baseadas em padrões comportamentais, em crenças que foram implementadas. Por exemplo, eu tenho um caso que eu acompanho que esse jovem ele vivia dentro de um contexto familiar, na sua adolescência, onde o pai orientava de que homem, para ser homem, tem que sair pegando todo mundo. Tem que pegar todas as mulheres. O homem, se ele não pegasse a mulherada toda, ele não era homem. Qual é o gatilho, qual é o padrão de comportamento que esse homem vai ter no futuro? Um homem abusivo em todos os sentidos com sua mulher. Agora, se ele fosse ensinado a respeitar, se ele fosse um homem, se ele fosse um jovem que via o pai respeitar a sua mãe, cuidar dela, proteger ela, prover ela, qual seria o padrão de comportamento que esse jovem ia replicar? Então percebe-se que tem muita coisa envolvida antes da gente trazer à luz essa questão de oscilações emocionais. E eu estou trazendo aqui pontos dos quais eu vivenciei, tá, pessoal? Porque eu também fui vítima de uma casa onde minha mãe sofreu violência. Eu também sofri violência física, violência doméstica, certo? Convivi com mulheres, ajudo mulheres que também sofrem com isso. Eu recebi um relato
Eu recebi um relato de uma situação, né, que eu estou acompanhando, inclusive, de uma mulher que simplesmente o marido some, simplesmente o cidadão some, passa dias fora, e quando volta para casa, o indivíduo exige da sua esposa os seus direitos de marido. E aí ela simplesmente, por alto respeito ao seu corpo, por alto respeito a si mesma, ela dá um não. E aí ele vai de contra. Imagine como a emoção dessa mulher está. Imagine a intensidade dessa mulher, emocionalmente falando. Pica. Por que eu estou trazendo isso? Porque ela simplesmente aprendeu a se olhar de uma outra forma e se respeitar. O não ela está dando em respeito ao seu próprio corpo. O cônjuge, por sua vez, tendo uma atitude abusiva, tendo uma atitude hostil, grosseira, com aquele discurso de que estou exigindo o meu direito de marido, sabe? Tenta ali ainda mais pressionar essa mulher, tenta ainda mais forçá-la a fazer algo que ela não quer, por conta de algo que foi colocado como crença, como verdade na vida deste homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você vai assistir esse programa, acho que não. Até porque você não faz nem ideia que eu existo. Mas eu vou deixar esse recado, não só para você, mas para todos os homens que cometem essas atrocidades com as mulheres. Imagine se isso fosse com a mãe sua. Imagine se isso fosse com uma filha sua. Imagine se isso fosse com a sua irmã. Então, olhe para uma mulher como você fosse olhar também para a pessoa que lhe colocou no mundo. Deus é tão sábio sabe, tão na sua magnitude, que ele nos deu, nós somos os únicos seres capazes de gerar um outro ser. Mas há aquele que diga assim, mas sempre vai precisar de um homem para colocar a sementinha. Tudo bem, concordo. Mas eu duvido que você teria a capacidade de gerar, de nutrir, de partilhar para esse ser que está dentro de um outro ser, toda a energia vital para que esse ser, quando viesse à Terra, ele viesse agora com tudo pronto, com o ambiente, sabe, receptivo. Eu fiz um estudo ano passado sobre epigenética e dentro do estudo que eu fiz, eu coletei algumas informações e uma informação que eu achei extremamente interessante. Porque é muito comum a gente ouvir dizer assim, a mãe, quando está grávida, o filho sente o que a mãe sente. Realmente, eu sou mãe de 4, tá? E realmente, sente. Mas o que esse estudo me mostrou é que não é só o que a mãe sente, emocionalmente falando, dando continuidade aqui à questão das intensidades emocionais, mas o contexto externo também influencia na criança, no feto. Essa criança, quando ela vem ao mundo, ela precisa realmente ter passado desde a sua concepção o ambiente propício para recebê-la. Então, não é só os ataques que a mãe sofre, não é só a situação, as intensidades emocionais do contexto externo e trazendo para o contexto interno que vai influenciar nessa criança. Mas o que acontece com essa mulher durante a sua concepção, durante a concepção fetal. Então, imagina só que você hoje está vivendo uma realidade que está aí lutando todos os dias para se entender. Para entender por que tem dias que você se acorda sem energia. Para entender por que tem dias que você acorda se sentindo insegura, se sentindo inadequada, se sentindo improdutiva. Mas tem dias também que você se acorda, caramba, sabe? Se sentindo mais ousada, se sentindo mais leve, se sentindo com mais energia, se sentindo mais acolhedora. Tudo isso está relacionado à sua fase cíclica. E aí, quando você passa a entender de uma forma clara e consciente, você vai
entender agora, a fase dinâmica, que é a fase pós-menstrual, ela me entrega capacidade para tal coisa. Então, vou investir mais tempo nessa fase para colocar aquilo que eu não consegui colocar na fase menstrual em ordem, porque na fase seguinte eu vou estar numa fase onde eu vou querer fazer mais pelo outro e não por mim. Porque se você for avaliar as duas primeiras fases durante o ciclo menstrual, a fase introspectiva, que é a fase reflexiva, que é a fase menstrual, é a fase que está sempre olhando para você, tá? A sua parte interna, a sua intuição. A fase dinâmica, que é aquela fase que você está cheia de energia, você vai colocar em ordem, é aquela fase que você vai querer colocar tudo em ordem que você não colocou anteriormente. Então, é uma fase também que você está olhando muito mais para você. Inclusive, é uma fase que, às vezes, as pessoas até lhe julgam, né, de egoísta, de insensível, porque você está olhando mais para você, de fato. Você está querendo colocar a sua vida em ordem. E, na verdade, não é que você é egocêntrico, que você é egoísta, que você é insensível. É só porque você agora está numa fase que você está querendo colocar o que ficou pendente na fase anterior em ordem. Mas, Anne, e como assim? Eu olho para mim na fase reflexiva, mas eu deixo algo pendente, em ordem. Aliás, eu deixo algo pendente, não consigo colocar em ordem. Porque na fase reflexiva, meninas, vocês só querem olhar para dentro, vocês querem colocar ordem nas suas capacidades internas. A sua energia ela vai tá voltada para você colocar em ordem o seu íntimo, não a parte externa, que vai exigir força física, força motora, força cognitiva, sabe? Então, trazendo para a questão da gestão emocional, olhando para o ciclo menstrual como bússola, como ferramenta para lhe conduzir, quando você vai transitando da fase dinâmica para a fase expressiva, que é a fase onde você vai buscar agora, você está mais aberta para o outro, para acolher mais o projeto do outro, para acolher as necessidades do outro, você só precisa ficar atenta àquilo que eu falei, a não querer abraçar o mundo todo de uma vez. Trazer para você aquela carapuça da Mulher Maravilha. Porque aí é onde também vai ativar as intensidades emocionais relacionado àquela sensação de não conseguir dar conta de, porque eu, sabe, a culpa, o auto-julgamento, tá? Então, fica muito atenta a esses pontos para que você não se sobrecarregue, inclusive com pesos que não são seus, que é muito comum, inclusive, de nós mulheres, né? A gente já é nosso, da nossa natureza, né, feminina, querer realmente acolher, querer realmente se doar, querer realmente ajudar. E nessa fase é a fase que essas características elas se intensificam. E o segredo está em você aprender a equilibrar. Eu trouxe um outro ponto aqui sobre um insight que eu tive baseado numa pesquisa, eu quero partilhar com vocês. Que o insight foi o seguinte: toda ação humana ela tem uma causa invisível. E por trás de cada comportamento repetido, existe uma cadeia de fatores que ninguém investiga. E é aí, trazendo para o contexto dessas oscilações emocionais, dessa intensidade emocional, o fator do qual eu tenho pesquisado, tenho investigado, tenho estudado desde 2021, ou seja, vai fazer 5 anos que eu estou imersa nessa pesquisa, né? O que ninguém investiga? O porquê que nós mulheres tem essas oscilações, o porquê que nós mulheres, às vezes, a gente, sabe, tem esses comportamentos inadequados ao olhar da sociedade, né? Ao olhar da sociedade, ao olhar do consciente coletivo. Por que as mulheres, durante a fase menstrual, ficam mais agitadas? Na verdade, não é que elas ficam mais agitadas, é porque na fase menstrual, que é a fase que o seu corpo pediu para você dar uma desacelerada, que você pediu para você se recolher um pouco mais, para você olhar um pouco mais para dentro de si, você não fez isso. Só isso. Então, uma vez que você não utilizou desse momento para você, as outras fases, ela vem totalmente bagunçadas. Quer ver um outro ponto que eu trouxe? Que também a gente pode estar avaliando. E aí você deixa aí nos comentários se vai fazer sentido para você. Algumas situações que explica
de uma forma prática, o que pode estar interferindo nesses seus padrões de comportamentos, aliás, nesses seus padrões de intensidade emocional, e que acaba gerando em você toda essa confusão e você, sabe, quer carregar a culpa do universo nas suas costas. Olha só o que acontece. Um dos fatores que acaba trazendo essa sobrecarga e acaba ativando essas emoções mais intensas. Ambiente. O ambiente está relacionado à sua rotina, está relacionado às suas cobranças e o contexto interno. No ambiente que você vive, o que as pessoas cobram de você? O que as pessoas entregam para você? Quais são as rotinas que você tem e que tem dias que você vai, que você faz, que você sente prazer, mas tem dias que você faz que você diz assim, cara, se eu pudesse, eu não chegava nem perto disso aqui hoje. Comece a observar. É um sinal de que você está transitando para uma fase que para aquela rotina específica você não está legal para entregar. Tem que esperar a fase seguinte. Aí vem a questão do comportamento, que é exatamente o que ela faz e o que você deixa de fazer. Ah, eu faço, vamos trazer para atividade física. Na fase dinâmica, é muito comum você, mulher, querer pegar peso, puxar ferro até umas horas, tá mais regrada sabe, nessa parte de você colocar a sua rotina alimentar, de você ter uma capacidade multitarefas. É muito natural você, dentro da fase dinâmica, que é a fase pós a menstruação, você conseguir dar conta de tudo em um tempo assim, sabe, que nem você consegue entender. Só que, quando você está em transição de fase, essa capacidade ela vai diminuindo. Esse nível de energia física, esse nível de energia, sabe, de intensidade, ela vai diminuindo. E uma vez que você diminui, você começa a entender, caramba, mas tá mudando, e eu tô assim, eu tô assado, por quê? Começa a se perguntar, por que eu fui dormir bem, e hoje me acordei com uma certa indisposição? Por que eu me acordei um pouco mais lenta, mentalmente falando? Já aconteceu isso com você? Deixa aí no chat. Se já aconteceu com você, de você tá lá, ó, faz e acontece, no outro dia parece que dá um bug no seu sistema. Bugou meu sistema mental. Pois é característica de uma fase. Você fica mais lenta cognitivamente. Você fica mais. O seu nível de raciocínio ele vai diminuindo. São características de uma transição de uma das fases. Começa a observar isso. Crenças. É aí onde a gente vai bater bastante, sabe? Essas crenças relacionadas aqui o ciclo menstrual, pronto. Vou trazer um fator que é muito relacionado a isso. A crença sobre o ciclo menstrual. Todo mundo acha que o ciclo menstrual é apenas o período que a mulher está menstruada. E não é. A fase menstrual é uma das fases do ciclo menstrual da mulher. Que esse ciclo ele gera em torno de 28 dias. Cada fase ela dura em média 7 dias. A fase menstrual é o ponto de partida de estudo dessa sua fase cíclica. Então, o pontapé inicial começa no seu primeiro dia da menstruação. Então, quando você passa a entender isso, você já quebra essa crença de que a sua fase menstrual, o seu ciclo menstrual está relacionado apenas à fase da menstruação. Tá, Anne? E aí, quando a mulher engravida, como é que funciona? Eu recebi uma pergunta, inclusive, acho que foi no episódio 1, né? Eu recebi alguns directs, inclusive, a respeito disso. Né? Sobre a mulher que está na menopausa, sobre mulheres que fez a histerectomia. No caso da mulher que fez histerectomia, vamos trazer o caso da mulher que fez histerectomia. No caso da mulher que fez a histerectomia, uma vez que não foi tirado os ovários, que é o que traz ali todas essas questões da ciclicidade feminina, ela permanece vivendo as suas fases cíclicas, ela só não menstrua. Aí voltando para a parte da mulher que está gestante, né? O óvulo foi fecundado, então ela para de menstruar. Mas as oscilações cíclicas agora vai estar condicionadas à fase gestacional. Mas isso não significa que ela também não vá viver a sua fase, os seus contextos cíclicos, tá? Só que agora na condição de uma gestante. Então, percebe que as crenças
sobre o que é o ciclo menstrual, como o ciclo menstrual ele é favorável ou desfavorável para nós, é muito distorcida. Então, para você que quer aprender mais sobre, vem acompanhando os próximos episódios, porque tem muita coisa para eu trazer nos próximos programas a respeito desse assunto. Aí vamos trazer um pouco sobre a identidade. Uma vez que eu acredito que o ciclo menstrual, que a fase pré-menstrual, que a TPM, é a fase pior, é a fase que me deixa mais irritada, é a fase que eu fico mais estressada e tal, eu acabo assumindo a identidade de que eu sou estressada, de que eu sou neurótica, de que eu sou completa. Olha, estou no TPM, não fale comigo. Você acaba assumindo aquela identidade de que você é uma mulher difícil na fase pré-menstrual. Porque você acredita que a fase pré-menstrual é a pior fase. E uma vez que você acredita que é a pior fase, você assume a identidade de que você é a pior mulher na fase da TPM. E não é por aí. Então percebe que existe processos que precisam ser desconstruídos para que você entenda que o seu ciclo menstrual ele é algo que eu costumo dizer que é algo que é muito favorável desde que você entenda como ele funciona, entenda quais são as capacidades que ele entrega em cada fase e que você possa ter consciência de que cada fase ela entrega uma capacidade ampliada e que você vai utilizar ela da melhor forma possível. Ah, Anne, mas eu só estou aprendendo sobre isso agora. Calma, calma, porque realmente ele é um processo. A mudança que você vai começar a fazer a partir de agora não vai acontecer da noite para o dia. Você vai começar a construir esse seu processo de transformação a partir do momento que você quebrar primeiro esses padrões de crença, começando por aí, de acreditar que o ciclo menstrual é algo ruim, que é algo prejudicial, que é algo que sabe, que não lhe favorece. Começando daí. Aí vamos trazendo para a parte do comportamento. Você agora vai começar, a partir de agora, usar o seu primeiro dia da menstruação como seu ponto de partida para viver esse processo de autoconhecimento. Começar a fazer essa autoobservação de comportamentos, de emoções, de como você lida, né, com as situações do cotidiano, ou seja, as reações que cada emoção ela lhe impõe. Então, partindo daí, você vai começando aí agora utilizar como ferramenta de reconstrução pessoal, de reprogramação pessoal, tanto na parte comportamental como na parte emocional. E aí, uma vez que você começa a trabalhar tudo isso, você vai agora transitando para uma nova identidade. Você agora entende que você é uma mulher cíclica, que você não é uma mulher que precisa dar conta de tudo, que você não é uma mulher que tem que viver de uma forma linear, que tá tudo bem que no período que você tá ali transitando para a fase pré-menstrual, para a fase menstrual, você querer ficar um pouquinho mais no seu canto, você querer ficar um pouco mais isolada. Tá tudo bem você simplesmente dizer assim, ó, hoje eu quero ficar na minha cama comendo minha panela de brigadeiro. Hoje eu não faço mais isso, tá, meninas? Mas eu já fiz. Já fiz de sentar, comer uma panela de brigadeiro e, ó, ficar plena depois. E sem contar que isso não é muito bom para nossa saúde, né, meninas? E por sinal, eu fazendo essas pesquisas, né? Inclusive eu fiz uma pesquisa num blog de uma nutróloga, né? Como eu estou na fase agora, né, entrando para a fase da pré-menopausa, eu estou fazendo alguns estudos relacionados a isso, inclusive para compor ainda mais, né, o meu repertório voltado a esse assunto, para ajudar você, mulher também, que vive aí essas transições, né, internas, femininas, como eu estou vivendo agora. E uma característica muito comum que eu encontrei nessa pesquisa é sobre o ganho de peso. E aí, tem aquela barriguinha, aquela pochetezinha que você treina, você faz dieta, você vai pro esteticista e o escambau e ela não sai. Descobriu por quê. Descobriu por quê e vou falar para você agora. Já anota aí. Anota aí. É aquela barriguinha hormonal, meninas. Não vai ter abdominal. Não vai ter dieta restrita. Não vai ter lipoenzimática que vai tirar ela. A não ser que você passe por intervenção cirúrgica. Se você estiver disposta aí, claro, você vai ter. Arrancou, é outra história. Mas ainda assim, ela corre risco de voltar, porque é hormonal, tá? E aí, trazendo a sequência para o que nós estávamos falando,
A partir do momento que você entende isso, que aí entra, tá, meninas, essa questão da identidade, de você entender, ah, tá, agora eu vou começar a me aceitar. É a barriguinha hormonal, vou, claro, né, minimizar os excessos para que ela não aumente, obviamente, mas eu vou entender, eu vou respeitar o meu corpo e tá tudo bem. Uma vez que eu entendo, uma vez que eu assumo a identidade de como eu sou, de quem eu sou, de que o meu corpo é um corpo cíclico e de que meu corpo se renova mês a mês. Gente, você não tem noção. Já parou para pensar como é maravilhoso? Como Deus é perfeito? Ele nos dá a oportunidade do nosso corpo se renovar todos os meses. Cada mês o nosso corpo ele vai lá e faz uma renovação interna. A gente não para olhar sobre isso. Nós não fomos ensinadas a olhar dessa forma. Por isso que acaba nutrindo a crença de que o nosso corpo cíclico, né, a nossa fase menstrual, é algo que é ruim. Viu que não é? Aí trazendo, quando a gente passa a entender dessa forma, que a gente assuma a nossa identidade, entender que o nosso corpo é cíclico e que tá tudo bem eu viver, eu aprender e saber lidar de uma forma consciente com cada capacidade que cada fase me entrega, eu aí agora assumo um estado interno de energia e emoção totalmente tranquila, sutil, porque eu entendo que eu sou cíclica, eu entendo que a fase que eu estou transitando agora é para eu executar de tal forma. Ela está me entregando capacidades para alguns papéis, algumas funções, mas isso não significa que eu não vá conseguir colocar em ordem na fase seguinte e está tudo bem. Então percebe, meninas, que nós fomos ensinadas erradas a olhar para nós mesmas, fomos ensinadas a vermos de forma distorcida essa questão do ciclo menstrual. Eu, por exemplo, eu menstruei aos 13 anos, tá? Então, na época, quando isso aconteceu comigo, a primeira coisa que eu vi foi, cuidado. Aí eu lhe pergunto, quantas de vocês não viu isso quando aconteceu com vocês? Deixa aí no comentário. Percebe? Mas por quê? Porque foi o que foi nos ensinado lá atrás, né? Foi o que foi, como diz, o sistema patriarcal ensinou isso, de que o ciclo menstrual é o indicador de que você está pronta para procriar. E muitos, né, ainda hoje, utilizam esse discurso de que é apenas para isso. Não. O ciclo menstrual, ele é realmente a nossa bússola pessoal, a nossa bússola interna, o nosso coach pessoal, como eu falei no CoutoCast da temporada de dezembro. E aí, uma coisa que eu gosto de trazer para vocês, para encerrar, como analista comportamental, eu aprendi que nenhuma mudança ela vai ser sustentável se não respeitar a estrutura emocional e biológica de todas nós. Então, eu preciso que você entenda. A gente vai começar a trabalhar essas mudanças de forma gradativa, certo? Entendendo, respeitando as suas estruturas emocionais, o seu ciclo biológico e vai adaptando, ajustando ao seu contexto pessoal, profissional, familiar, social. Por que, Anne? Porque as pessoas precisam saber, sim, que você é a mulher de fases, como tá lá na música lá do Raimundos. Mas que essa mulher de fases, ela vem, mas não para bagunçar o ecossistema de uma forma geral, mas ela vem para somar, ela vem para transformar e ela vem para utilizar cada fase para agregar na vida dela e na vida de outras pessoas. Eu quero desde já agradecer a minha equipe que está aí, né? Já comecei, olha, vamos começar a trabalhar aqui, já foi, férias já foi. Então quero agradecer a minha equipe, quero agradecer a você que está comigo até agora, para você que vem me acompanhando, para você que está aí investindo, né? Investindo, eu costumo dizer isso, tá, meninas? Já vamos começar aí também aí mudar um pouco a nossa comunicação, nossa linguagem, tá? Ah, eu estou gastando tempo. Não. Você gasta tempo quando você está gastando com algo que não lhe agrega, que não influencia, que não vai te transformar. Aqui nesse caso, não está investindo, porque nós estamos investindo em aprendizado e que esse aprendizado, uma vez aplicado, tá, meninas?
Lembre-se, não adianta vocês assistir o CoutoCast e passar a entender e não trazer para sua vida, trazer para o seu contexto. Se você não aplicar, não vai rolar. Tem que aplicar, tá? Eu vou fazer a minha parte daqui, mas você precisa fazer a sua parte daí. Aplica, pega os insights, deixa aí, ó, deixa aí no chat sua pergunta, deixa aí os seus comentários, deixa a sua dúvida, porque eu tenho certeza que você vai ter muitas dúvidas, porque eu, quando eu tive acesso, eu também fiquei com muitas dúvidas, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a nossa equipe, agradecer a GS, que já mandou aí, ó, tem coisa, novidade chegando. Então, logo, logo vou estar recebendo alguns recebidos da GS, vou trazer para vocês, tá? Agradecer a turma da Arte Modular, que está sempre aí nos apoiando. Agradecer ao Instituto Arte da Fé. E, claro, agradecer a todos, né, que têm nos apoiado, que têm ido lá para as redes sociais, né, dado o seu feedback sobre o nosso trabalho, dado o seu feedback sobre o projeto, dado o feedback, né, o seu feedback sobre esse assunto também, ele é muito importante. E, ó, deixa aí o tema que você quer que eu traga para o próximo programa, tá? Eu espero que vocês, agora em 2026, invista tempo para conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Foi algo que desde o ano passado eu venho, sabe, trabalhando isso. Eu digo, gente, as pessoas elas precisam trazer para 2026 a visão de que o dinheiro é algo comum. Eu não estou dizendo aqui que dinheiro é ruim, tá, meninas? Por favor, coloque a mão das minhas palavras. Eu gosto sim de comprar uma bolsa nova, eu gosto sim de comprar look novo, eu gosto sim de ir pro cabeleireiro, gosto sim de comer bem, mas o dinheiro ele promove conforto e experiências. Mas coisas que o dinheiro não compra, como afeto de verdade, amizades verdadeiras, sabe? Olhar para dentro de você com outro olhar, isso o dinheiro não compra. Ele pode promover, proporcionar acessos para você adquirir mais conhecimento e aplicar e gerar essa transformação. Mas que em 2026 você busque a direção do Senhor, que você busque algo que realmente preencha, que lhe transforme. Porque eu tenho certeza que o ano só começou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 2025 foi um ano cheio de desafios para todos nós, inclusive para mim. Mas eu acredito que 2026 vai ser o ano da colheita. Mas essa colheita está muito relacionado ao que você plantou. E a pergunta que eu lhe faço é: o que você plantou em 2025 que você deseja colher em 2026? Pense sobre isso. Beijo no coração de todos vocês e eu aguardo vocês semana que vem no próximo CoutoCast. Tchau, tchau.